Boa tarde a todos que fazem o 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia. Para nós que fazemos espeleologia há mais de 25 anos, é com muita alegria que recebemos a aprovação do nosso trabalho pela a competente comissão de avaliação dos trabalhos que foram apresentados. Nós vamos trabalhar sobre avaliação de risco. Esta foi o motivo do nosso trabalho. A atividade empresarial, por si, é inerente à existência de riscos. Sendo assim, a identificação de gestão são fundamentais para o sucesso da sustentabilidade das organizações, já que existe do acompanhamento evolutivo e evolução dos riscos financeiros e operacionais. As organizações podem aumentar seus resultados e diminuir as perdas, atuando na identificação e avaliação dos riscos financeiros, operacionais, patrimoniais e jurídicos. A construção de uma grade de risco para a atividade de espeleoturismo não só fortalece o monitoramento de risco de seus clientes, contribuindo para o desenvolvimento de suas estratégias e processos de gestão. Foi baseado neste enfoque que trabalhamos este trabalho científico. O risco na atividade de espeleoturismo, ele é inerente do mesmo jeito que o risco é para a atividade de mergulho, para a atividade do piloto de combate, para o soldador de navio, para o descarrego ou carrego de petróleo de uma embarcação. Então, nós pensamos muito sobre isso e eu já trabalho com risco há muitos anos. E somando a minha experiência, o que eu aprendi com todos vocês que fazem espeleologia, nos diversos cursos que eu fiz lá em Poranga e nos encontros que eu participei de espeleologia no Brasil, foi que bolamos essa grade de risco. O que significa uma grade de risco para a geoespeleologia, para o geoturismo? A grade de risco nada mais é do que uma ferramenta que o dono da empresa de turismo ela deve ter para, quando for atender clientes, ela saber será que é viável ou não o seu trabalho. O que nós devemos fazer hoje não é ganhar dinheiro, é também preservar vidas, preservar o nome das instituições. Todos nós sabemos que quando tem um acidente com qualquer alimento, aquela empresa se queima perante o comércio, perante a população e perante todo mundo. Então foi com esse cuidado, não só de fazer com que as empresas sejam mais acreditadas, mas sim na preservação da vida, para evitar acidentes. Porque vocês sabem que a gente que trabalha com atividades mais complexas de risco, você passou o ano todo trabalhando, como não teve nenhum problema, ninguém não se lembra de você. Mas tem um acidente que você vai ver o problema na sua vida, na sua empresa, nos seus familiares e muito mais. Isso é extensivo também para os familiares das pessoas que foram acidentadas. Então eu queria resumir minha fala. Infelizmente, por motivo de trabalho, eu não posso estar aqui com vocês para participar deste brilhante evento que está ocorrendo aqui na cidade de Barreiros, na Bahia. O que nós fizemos? Pegamos toda a informação que existe relacionada à atividade de risco no trabalho de altura, juntando com tudo aquilo que existe no trabalho de espeleoturismo, juntando tudo aquilo em técnicas verticais, criamos uma grade de gerenciamento de risco. Essa grade de gerenciamento de risco, ela é utilizada em muitas profissões do mundo, inclusive as Forças Armadas Brasileiras já trabalham isso há um certo tempo. Embora seja incipiente também no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil e na Força Aérea, e isso também já é um padrão que é utilizado. Então, qual foi o diferencial do nosso trabalho? Dividimos a avaliação de risco em 3 aspectos: o fator operacional, um fator material e um fator de infraestrutura. Tudo que se relaciona com a atividade operacional, vocês já sabem que esse trabalho já se encontra nos anais do evento, então peço a todos os presentes que prestem atenção no que eu estou falando e depois vocês vão, quando ler o trabalho, vocês vão entender plenamente o que eu estou falando. Então, o fator operacional é tudo aquilo que relaciona com a parte operacional, como é que aquilo funciona. Então, o que é que nós criamos? Os clientes estão em condições físicas adequadas?
Se você acha que é verdadeiro, você vai colocar um X. Se você acha que é falso, você vai colocar um X. E se você desconhece se os clientes estão em condições adequadas, você bota desconhecendo. Então, vou citar 5 ou 6 fatores operacionais para vocês tomarem conhecimento como foi construído a metodologia, e em cima disso eu vou explicar como é que vai dar o sucesso da grade de risco. Se você vai visitar uma caverna que tem rio, então é importante você perguntar aos seus clientes: há nadadores entre os clientes? Se não há nadadores entre os clientes, você sabe que você vai arranjar um abacaxi muito grande, porque vai haver um problema de água e não tem ninguém que nada. Outro exemplo: todo equipamento que vai ser utilizado se acha inspecionado antes da execução da atividade. Isto é muito importante, porque se aquele material não foi de forma equilibrada, vistoriado o seu funcionamento, se o que é para abrir não abre, o que é para fechar não fecha, isso vai ter problema no risco daquela atividade. Houve levantamento do potencial de risco no local a ser visitado. Então, se você mandou uma pessoa antes naquela caverna, analisou a caverna, viu quais são as áreas complexas da caverna, de estrangulamento, abismo, quebra-corpo, tudinho, e isso você já mapeou, quando o cidadão, o seu gerente, vai levando os clientes para aquela caverna, ele já tem plotado no seu psique quais são os locais complexos para ser visitado, e ali vai diminuir os riscos. Outra coisa importante: a equipe e o condutor têm experiência na atividade. Então, nós estamos no Brasil ainda muito a aprender em matéria de espeleoturismo. Enquanto a Europa, principalmente a Espanha e outros países que têm sítios arqueológicos de caverna espeleológicos gigantescos, nós temos uma riqueza extraordinária de espeleologia brasileira. Mas em matéria de levar pessoas para a caverna, a gente não tem o know-how que a Europa tem. Então, o que é que eu pensei nesse aspecto? Eu pensei o seguinte: é importante que tenha um controle, tá certo? Das pessoas que vão levar, um controle do chefe da equipe. Então tem que ser uma pessoa extremamente experiente. Houver uma síncope, um problema de claustrofobia com aquelas pessoas, se a pessoa não estiver preparada, aquilo vai ser um caos. Há 30 anos atrás, eu era tenente do Corpo de Bombeiros de uma cidade aqui no Rio Grande do Norte, e começamos a fazer espeleologia sem ter conhecimento de nada. E uma vez eu estava na serra, que o povo fala que foi a serra onde Lampião antigamente se escondia, e um soldado da polícia militar, que hoje está separado da polícia do bombeiro, ele teve uma crise de pânico dentro da caverna, e foi uma luta muito grande a gente tirar esse cidadão sem haver nenhum problema de risco para ele e para nós que estávamos presentes. Então o condutor da equipe que vai levando os clientes para uma visita de caverna, principalmente em Poranga, em Minas Gerais, na Bahia, que tem cavernas mais complexas do que aqui no Rio Grande do Norte, nós temos cavernas que são diferentes das cavernas de São Paulo. Então é importante que seja uma pessoa extremamente experiente. Então, se esse gerente ele tem experiência, você vai marcar V. Se você sabe que ele não tem experiência, você vai marcar F. E se você não conhece se ele tem experiência ou não tem experiência, você vai marcar desconhece. Tá certo? Vamos citar outro exemplo. O ambiente não motiva ao exibicionismo ou à competição. Então, às vezes, nós estamos levando pessoas para uma visitação de uma caverna e tem um cidadão ali, um cliente, que ele se acha mais preparado do que os outros. Ele quer aparecer, então isso pode ser um problema. Ele talvez queira colocar em risco as pessoas que estão ali. Sempre, às vezes, tem um cara que quer ser o super-homem, quer ser o herói, acha que ele é mais masculino do que os outros. Então isso você também tem que ter, antes de você levar uma pessoa para uma caverna, é importante que você converse com os clientes, os turistas, para saber mais ou menos um perfil psicoprofissiográfico, que não dá nem tempo para fazer isso, mas é importante você conversar com as pessoas e saber quem são aquelas pessoas que você está levando para uma caverna. Porque o cara pode ser um super-homem, depois ele vai sair sozinho dentro da caverna e você vai ficar perdido com o pessoal e ele sozinho do outro canto. Eu quero dizer a vocês que eu estava em Iporanga e tive a oportunidade de comentar esse fato com um nativo. E ele falou que uma vez as Forças Armadas Brasileiras, não vou citar qual foi as Forças Armadas Brasileiras,
foram fazer trabalho lá em Iporanga. E eles esqueceram da coisa fundamental, perguntar aos nativos de Iporanga como era conviver dentro de uma caverna. E vocês acreditam que foi um verdadeiro caos. Os caras, tudo metido a super-homem, entraram nas cavernas e se perderam. E eles mesmos saíram. Agora saíram totalmente destruídos. Porque realmente não eram preparados para aquele ambiente. Então isso é muito importante, todos esses aspectos. Outra coisa importante. Há indício de excesso de confiança por parte dos eleitores. A possibilidade de rota alternativa para chegar ao local da atividade. Então muitas vezes isso aconteceu também comigo. Esse trabalho é uma experiência de 30 anos em matéria de espeleologia. Então aconteceu comigo, chegou uma cidadã da Bélgica, ela é dona da maior empresa de turismo aqui para o Nordeste do pessoal da Escandinávia, e ela queria conhecer o acervo arqueológico e espeleológico do Rio Grande do Norte. Então nós alugamos um carro 4x4 e saímos para uma cidade a cerca de 300 quilômetros aqui de Natal. Quando chegamos, foi na época da chuva, por coincidência era junho e julho aqui no Rio Grande do Norte, que às vezes chove muito. Todas as estradas estavam completamente deterioradas, a prefeitura desse município não tinha passado um trator e a gente não pôde fazer nada. Como eu não tinha conhecimento dos acessos e de atalhos, toda aquela viagem foi prejudicada. Então é importante a pessoa que tem uma firma de turismo, você que está envolvido com espeleoturismo, é importante antes dos eventos, você ou então sua equipe já fazer um levantamento de tudo que você vai fazer, os itinerários alternativos, qual é a melhor rota, se tem ponto de apoio, se tem oficina mecânica, se tem borracharia, se tem restaurantes, porque também não adianta você trazer um ônibus carregado de turistas da Escandinávia, da Suíça, da Bélgica, e o cara não ter um canto no fim do mundo para beber um refrigerante. Então isso é muito complicado. Tudo isso nós colocamos nessas planilhas. Então eu vou citar mais 2 casos para a parte operacional e depois nós vamos para a parte de fator material. Os condutores já realizaram exercícios sobre resgate de caverna na região a ser visitada? Isto é de fundamental importância. As profissões que trabalham com risco, tudo que nós vamos fazer debaixo d'água, primeiro faz fora d'água. Tudo que nós vamos fazer no escuro, primeiro se faz no claro. Então a mesma coisa deve ser também para as pessoas que trabalham com caverna. Você tem que treinar muito no claro, para quando chegar no escuro, você dominar completamente aquela técnica. Foram providenciadas sinalizações devidas. Se você vai fazer espeleoturismo, é importante que você sinalize o seu caminho de ida, o seu caminho de volta, não só do sítio para o local da caverna, como também no interior da caverna, porque pode ser uma caverna muito complexa e as pessoas se perderem. E por fim, na parte de fator operacional, foi verificada a vestimenta, a iluminação, equipamentos individuais e coletivos e a cavidade. Então, o que é que nós abordamos esse aspecto? A sua roupa está apropriada? Você tem reservas em iluminação? Os equipamentos seus são bons? Você tem equipamento suficiente no caso de precisar fazer um resgate de uma pessoa? Você tem equipamento não só para você, como também em caso de precisar para todo mundo se salvar, você vai ter equipamentos coletivos? Você já visitou antes a cavidade? Então tudo isso faz parte do fator operacional. Então nessa grade de risco nós elencamos 30 fatores operacionais. Nesses 30 fatores, você vai sentar com sua equipe e vai colocar, ver se você acha que tem ele, falso se você não tem, e se você desconhece se tem ou não tem, ou você não tem conhecimento daquela realidade, você vai colocar desconhecido. Depois você vai para o fator material. O fator material, o nome já está dizendo, é o fator que trata materiais, equipamentos. Então isso é muito importante. Vocês se lembram que em 1913, 1914, o Titanic afundou. E o povo alegou que faltou bote. Não tinha bote suficiente para as pessoas se salvarem. Aí eu pergunto a você. Você pega 18 ou 10 clientes para visitar uma caverna aqui na Bahia. Você tem equipamentos para os caras tudinho? Equipamentos individuais? Você tem equipamento coletivo para salvar 12 pessoas? Então isso é o que te chama fator material. Então você vai notar, se você tem equipamentos para essas pessoas, você vai colocar verdadeiro. Se você não tem, você coloca falso. Se você desconhece, você bota marca não desconhece.
Os eventos de auxílio de flutuação estão em perfeitas condições. Se naquela caverna tem rios, o pessoal, você tem boia, tem botes, a mesma coisa. Todos os equipamentos estão em perfeitas condições de uso. Será que seu gri-gri, seu basic, seu crow, sua corda, o arnês, todo equipamento que você vai utilizar com o pessoal, ele está em perfeitas condições? Se tiver, verdadeiro. Se não tiver, você vai clicar no falso. E se você desconhece, você vai clicar no desconhecido. Isso são 8 itens que você vai trabalhar o fator material. E no fim, é o fator de infraestrutura. O fator de infraestrutura é um fator que eu acho muito importante. Muitas pessoas misturam com o fator material, mas é uma metodologia que é utilizada em todo o mundo em matéria de risco quando se trabalha em atividade. O fator operacional, fator material e fator de infraestrutura. Os meios existentes de socorro são suficientes para o socorro e a evacuação? Então isso é de infraestrutura. Existe plano de segurança para a atividade com a supervisão do mesmo? Então isso é muito importante quem vai trabalhar com turismo em caverna. Vamos dar um exemplo. Vai 18 pessoas para visitar uma caverna. Será que se houver um acidente naquela cidade onde você está tendo esse evento, tem pelo menos um ponto de socorro? Para no caso de uma pessoa quebrar uma perna, haver uma fratura de fêmur, um assíncope, um desmaio, um problema mais grave. Então é importante você criar o plano de segurança da sua atividade. Este plano de segurança é quem vai dar o respaldo para você ir, voltar e ficar tranquilo com o que você está fazendo. Você vai ganhar seu dinheiro, os clientes vão ficar satisfeitos com sua empresa, mas, por favor, você vai também ficar tranquilo quando for dormir em casa, que voltou e não teve nenhuma ocorrência. Então, outra coisa importante existe sistema de comunicação entre o controle da atividade e as equipes de segurança. Então, se você sai com 5 clientes para visitar a caverna de Maquiné, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, você tem que dizer o horário que você vai chegar, a sua equipe de turismo vai chegar, a que vai sair, tem que ser tudo cronometrado. Inclusive, quem estiver lá dentro tem que estar com rádio de comunicação com quem está lá fora. Por quê? Por quê? Houver, por exemplo, um problema de um acidente, uma pessoa torce um pé, já fica mais fácil. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Quando se fala em espeleologia, não existe coisa para amador. Hoje, a pessoa para ganhar dinheiro no mundo, até vender cachorro-quente, tem que ser profissional. As grandes empresas que trabalham com sanduíche, como a McDonald's, a Burger King, a Bob's e outras, eles não fazem nada mais do que vender cachorro-quente. Agora fazem com qualidade. Então foi baseado em tudo isso. Eu não sou comerciante, eu só sou um cara apaixonado por espeleologia. É por isso que eu bolei essas planilhas e eu peço a todos vocês que com muito carinho, muita atenção, leiam esse nosso trabalho. Eu não estou presente aí para poder estar respondendo a pergunta de vocês, mas eu peço que, por favor, o Diego, que é o representante do SECAV aqui do IBAMA no Rio Grande do Norte, vai recolher de vocês todas as perguntas e eu responderei com muito prazer e muita satisfação o e-mail de vocês todos, inclusive com outros vídeos. Depois de você pegar a planilha de análise de risco, você vai calcular a gravidade. Então, para calcular a gravidade de uma planilha de risco no esperoturismo, existem uma tabelazinha que diz: condições meteorológicas adversas, executantes iniciantes, executantes com estresse físico e execução noturna. Esta execução noturna é o seguinte: em caverna, quase tudo se faz de noite. Mas acontece que do local que você está para chegar na caverna, o ambiente é noturno, então vai ter problema. Então é importante que você também veja que a execução não é noturna dentro da caverna, e sim durante o percurso até chegar àquela cavidade. Executantes com estresse físico, executante iniciante, condições meteorológicas. Então às vezes o cara vai para um evento desse e passou a noite todinha farriando, vai ser um desastre. Porque você sabe que fazer esperoturismo é importante que a pessoa esteja descansada. Então pode haver um problema naquela atividade. Então, baseado nisso, você vai dar uma pontuação. O valor básico inicial é 1. O valor para pessoas que são
com estresse físico são 2 e para iniciantes são 2. É claro, é evidente que normalmente quem faz isso muitas vezes são iniciantes. Então você vai ter que ter a humildade de colocar que é 2 o valor da gravidade da atividade. E como nós vamos calcular o cálculo do risco? O cálculo do risco, esse é todo o salto do gato em matéria de análise de risco. Como é que nós vamos calcular? Você vai pegar a sua planilha e você vai preencher. Tudo que é verdadeiro você não precisa contar, porque você já sabe que tem, então isso você vai descartar. Você vai somar tudo que é falso, aí você vai somar. Se você colocou 10 falsos, você vai botar 10 falsos. Então, tudo que é falso vai ser a gravidade mínima. Quando você somar tudo que foi desconhecido com tudo que você fez que falso, vai ser a gravidade máxima. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Vocês vão pegar uma planilha e vão anotar tudo que você acha que é verdadeiro, você marca. Tudo que você não tem, você vai botar como falso. E tudo que você desconhece, você vai colocar como desconhece. Quando você for fazer a sua pontuação, você não vai contar tudo que você tem, porque o que você tem já está garantido, que é o verdadeiro. Então, em todos os pontos que tiver na planilha de verdadeiro, você vai descartar. E tudo que for falso, você vai somar, vamos dizer que deu 5 pontos no falso. Então, isto é a probabilidade mínima. Se você somar todos os pontos que você botou no falso e todos os pontos que você botou no desconhecido, você vai somar sua probabilidade máxima. E isso você vai multiplicar pela gravidade que você colocou na tabela 2. Então, este somatório é que vai dizer o risco máximo e o risco mínimo. E para terminar, você vai pegar aqueles pontos que você somou todinho e você vai calcular, e vamos dizer que deu 22 pontos. Então, você está levando 8 clientes para, numa caminhoneta ou num carro 4x4, para uma caverna aí na Bahia, vamos dizer, a caverna da Boa Vista. Quando você chegou com sua equipe de funcionários, você fez a pontuação e só deu 22 pontos. Aí você observou na minha tabela que 22 pontos, o risco é muito baixo. Então, todos aqueles riscos que você encontrou na tabela, você vai lutar para diminuir ainda mais. Se deu 23 a 90 pontos, o risco é médio. Então, você vai tentar diminuir aqueles riscos sanando os fatores de risco identificados. Como é isso? Se uma pessoa daquela, por exemplo, está com estresse físico, então você diz, não, vamos fazer o seguinte, vai ter amanhã o mesmo treinamento, você vem amanhã. Se os equipamentos não foram observados, aí você chega naquele dia, vai observar os equipamentos. Tudo que você desconhecia, você vai tentar conhecer para diminuir os riscos e diminuir pontos. De 91 a 135 pontos, eu sugeri que o risco é alto, você cancele a atividade. Então, se você está com 8 pessoas, todas passaram a noite todinha numa boate, os caras estão tudo cansados, os equipamentos nenhum presta, estão tudo velhos e surrados. Você não tem ninguém preparado, você vai entrar dentro da caverna e vai ter só acidente. Entendeu? Então, isto foi o que nós bolamos. O que é que eu queria dizer a vocês? Não se devem correr riscos desnecessários. E o risco deve ser aceito quando a relação custo-benefício é vantajosa para você. Então, se você é dono de uma empresa pequena de turismo, de aventura, e está levando 5 pessoas para uma caverna, e se você acha que se uma daquelas pessoas morrer, houver um acidente, ainda é vantagem para você, então você faça. Se você acha que não é, não faça. Tá certo? Sempre observe o seguinte: a faixa no qual se acham os valores do risco máximo e mínimo obtidos, sempre observe a linha recomendada. E lembre-se desses 2 conceitos. Nunca se deve correr risco desnecessário. E o risco que correr, você pode colocando em risco o seu nome como profissional de turismo e colocando em risco a sua empresa. No final, você vai fazer um relatório dizendo a atividade, visita a caverna Furna Feia, aqui em Mossoró, local, Maísa, Rio Grande do Norte, a data, quem preencheu, a função na empresa, o visto e algumas observações. O dia estava chuvoso, teve muito atoleiro, um cliente
se cortou quando passava perto de uma jurema. Jurema é uma planta aqui do Nordeste que tem muito espinho. E tudo isso será colocado. Nós fomos atacados por um enxame de abelha, tinha marimbondo na porta da caverna. Tudo isso será documentado. E isso vai servir de quê? Para nos próximos eventos vocês já terem todo esse cuidado. Então esta é a minha fala. Eu me chamo Duval de Araújo Lima. Sou membro da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Meu número é 0372. Quando eu estava em São Paulo, no último evento que eu participei, acharam que eu era um dinossauro em matéria de espeleologia. Eu não me considero isso. Eu só tenho 53 anos. E eu estou aqui de portas abertas em Natal, esperando vocês. E peço a Nossa Senhora que nos